3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Somente esse versículo. Hoje nós estamos na quarta semana do Advento, quarto domingo do Advento. Domingo que vem já é o Natal. E hoje eu quero pregar sobre a promessa do Redentor. E esse versículo que nós lemos, a partir dele vai discorrer toda a Bíblia Sagrada. Todo o Antigo Testamento vai falar sobre a promessa do Redentor. Deus, durante todo o Antigo Testamento, vai levantar os seus profetas para falar do Redentor, daquele que haveria de salvar a humanidade. Observe que o versículo que nós lemos não tem tantos detalhes assim de quem seria esse Redentor, de como ele viria, da onde ele sairia. O versículo apenas diz que Deus colocaria uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência ali da serpente. E a descendência da mulher, aquele que nasceria de uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E essa serpente nós vemos por toda a Bíblia que é Satanás. Então Deus estava dizendo, após o homem pecar em Gênesis 3, que ele enviaria alguém que nasceria de uma mulher, e ele esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, e venceria, e traria salvação à humanidade. Mas a história não começa aqui. A história começa em Gênesis 1, versículo 1 vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus começa a sua criação. Antes da criação de Deus não existia nada, somente Ele. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Então Deus decide criar. Deus decide criar o universo. Deus decide criar os anjos. Deus decide criar a humanidade. Deus decide criar animais. E Deus agora começa a sua criação. E o texto de Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou do nada todas as coisas. Então Deus começa a sua criação. E do versículo 3 adiante, do capítulo 1, vai dizer que Deus vai começar a dar forma à sua criação. E ele diz: haja luz e houve luz. E Deus começou a criar toda a sua criação e dar uma forma, uma cara. E ele coloca ali as estrelas, o sol, a lua, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E ali ele começa a dizer: apareça a porção seca, a terra, apareçam os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves do céu. E Deus começa a dar ordem à sua criação. Deus começa a dar ordem àquilo que ele estava criando. E a Bíblia diz que no versículo 26 e 27 de Gênesis capítulo 1, Deus agora vai fazer a sua maior criação, o ser humano. E a Bíblia diz no versículo 26: e também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre
E criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus cria agora o homem e a mulher. E o homem e a mulher são uma criação peculiar, porque eles carregam a imagem de Deus. Nenhuma outra criação é a imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Deus coloca a sua imagem no homem. O homem é um ser inteligente, o homem é um ser moral, o homem possui alguns dos atributos de Deus: amor, bondade, justiça, misericórdia, graça e outros atributos, fidelidade. E agora Deus, no capítulo de número 2, ele vai criar um jardim. A Bíblia diz que Deus planta um jardim, na onde? No Éden, na porção seca que ele mandou aparecer. Deus agora vai plantar um jardim. E o versículo 8 do capítulo 2 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus agora cria, ele planta esse jardim na porção seca e coloca o homem ali para quê? Cultivar e guardar. Só que Deus olha e vê que o homem não tinha uma auxiliadora, uma ajudadora. E no capítulo 2 Deus faz o homem dormir, um sono profundo, tira uma de suas costelas e no lugar coloca carne, e ele faz uma auxiliadora, a mulher. E o homem ali, agora com a sua mulher, começa a cuidar do jardim que o Senhor plantou. E a Bíblia diz que o Senhor visitava. Deus se revelava a eles e falava com eles na miração do dia. Eles tinham comunhão com o Senhor, porque o homem foi criado para glorificar a Deus em toda a sua vida, em toda a sua maneira de pensar, de sentir, de viver a vida. O homem tem que glorificar a Deus. O homem foi criado para viver à luz de quem Deus é, entender quem Ele é, o que Deus requer dele e obedecer. E o homem foi criado para sentir prazer em Deus, entendendo que Deus é o seu maior tesouro. Não existe nada mais precioso para o homem, não existe nada mais precioso para a mulher do que a presença do Senhor, do que se deleitar na presença do Senhor. Por isso nós devemos entender que a cada dia que nós lemos a Bíblia, que a cada dia que nós dobramos os nossos joelhos para orar, é para nós conhecermos mais de Deus, é para nós nos apaixonarmos por Deus. Porque um homem que não é apaixonado por Deus, uma mulher que não é apaixonada por Deus, ele e ela nunca conseguirá fazer nada para impactar o mundo, para impactar o lugar onde ele está inserido. Só pessoas apaixonadas por Jesus, só pessoas que estão incendiadas de amor por Jesus é que consegue ser uma referência na nossa geração, que consegue ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. A Bíblia diz que o salmista Asaf, ele olhou para a prosperidade do ímpio e ele começou a questionar o Senhor, porque os ímpios prosperavam e ele não. Mas a Bíblia diz que Asaf, contando, disse que entrou no templo do Senhor e começou a orar, e ali Deus fez ele entender que o caminho do ímpio é um caminho ruim. O ímpio pode até prosperar, mas o final dele é triste. E muitas vezes ele prospera passando as pernas nos outros, fazendo coisas que desagradam o Senhor. E aí Asaf conclui o seu salmo dizendo: não há nada no céu, não há nada na terra que eu deseje mais do que o Senhor Jesus. Nós vemos cristãos nos nossos dias, irmãos e irmãs, perdendo a vida, perdendo o tempo, querendo conquistar riquezas, fama, status, quando eles deveriam se aproximar mais de Deus, ser apaixonados por Jesus, porque o nosso maior tesouro é Jesus. Ele é o nosso maior tesouro, é o que nós temos de maior valor. E aí, o homem está ali com a mulher no jardim,
dialogamos com a tentação, nós caímos. Tentação não é para dialogar, tentação é para fugir, tentação é para você correr, não é para você dialogar com o tentador, com a tentação. Por quê? Porque você vai pecar. E um dos erros de Eva foi conversar com a serpente, foi entrar no diálogo, na tentação da serpente. E a Bíblia diz que ela olhou para a árvore e ela começou a desejar aquilo que era proibido, aquilo que Deus proibiu. E ela come da árvore e dá ao seu esposo Adão. E ambos pecam. Ambos vão de encontro ao Senhor. Ambos entristecem ao Senhor. Por quê? Porque dialogaram com a tentação. Nesses dias nós estamos vivendo tempos difíceis. A tentação vem, seja interna, seja externa. Mas eu quero te dizer, não diálogo, não fique dando diálogo, não fique falando com a tentação. Fuja. Todos aqueles que disseram que eram fortes para vencer a tentação, caíram e não estão mais no nosso meio. Todos aqueles que disseram, não, eu vou lá, vou ser tentado, mas eu vou vencer, não estão mais entre nós. Sabe quem está entre nós? Aqueles que reconhecem, eu sou fraco. Se eu for para a tentação, eu vou vacilar, Senhor. Se eu dialogar com a tentação, eu vou cair na fé. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua força. E aí é esses que estão na presença do Senhor. Aqueles que reconhecem a sua fraqueza, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. Mas aqueles que tentaram ser fortes diante da tentação, fraquejaram, caíram e não estão mais entre nós. Jesus um dia chegou para Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar. Ele disse: quem? Todos podem te negar, mas eu não. E Pedro cai, porque não há ninguém forte, forte só Deus. O inimigo vai trazer tentações para a sua vida, para lhe tirar do foco, para lhe tirar da presença de Deus, para esfriar o seu coração, esfriar a sua fé. Meu conselho para você é: fuja da tentação, corra da tentação. José no Egito foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não ficou lá para dizer: eu sou forte. Ele fugiu da tentação. Ele fugiu daquele ambiente. E ele prosperou para a glória de Deus. Então, quando a tentação bater na sua porta, fuja. Diga não a ela. Diga não à cilada do inimigo. Se revista das armaduras de Deus. E você vai ser um crente vitorioso. E aí a mulher cai, ela peca. E o que vai acontecer? Vão ser expulsos do jardim. A Bíblia diz, no versículo 22 do capítulo 3: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e também coma da árvore da vida e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Então o que é que Deus vai dizer? O Pai, o Filho e o Espírito. O homem agora conhece o bem e o mal. E se ele comer da árvore da vida, ele vai viver nessa situação eternamente. E qual era a situação que o homem ia viver se ele comesse da árvore da vida? Ele iria viver eternamente separado de Deus. Porque ele pecou. Quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. E o que é a morte na Bíblia? É a separação. O homem ficou separado de Deus. Quando Deus chega no jardim e diz: Adão, onde estás? E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Eu senti vergonha e me escondi atrás das árvores. Por quê? Porque ele viu que estava nu. E o que fez isso nele? O pecado. O pecado trouxe culpa para Adão, vergonha. E ele se escondeu atrás das árvores. Eu não sei o que tem causado vergonha no seu coração, tristeza, algo que você cometeu contra o Senhor, ou algo que você não fez que o Senhor pediu. Mas não se esconda atrás das árvores.
Não se esconda atrás das árvores. Faça como Pedro. Pedro, quando Jesus chegou, disse: joga a rede do lado direito. Pedro disse: Senhor, já pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe, estamos lavando a rede, o Senhor manda nós jogar do lado direito, joga. E Pedro disse: segundo a tua palavra eu vou jogar. E Pedro jogou. E quando ele puxou a rede, a Bíblia diz que não podia, com os peixes estava se rompendo. E quando Pedro vê esse milagre, Pedro não corre para trás das árvores, Pedro corre para o encontro de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Pedro reconhece o seu pecado e corre para os braços de Jesus. Então, quando você pecar, quando você falhar, não corra para trás das árvores, corra para os pés de Jesus, porque 1 João diz: filhinho, falo isso para que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu, ele é fiel para liberar perdão para a sua vida. Mas só que nós estamos correndo para trás das árvores. Qual é a árvore da tua vida, irmão? Qual é a árvore que tu corre quando peca? Muitos têm corrido para a pornografia, outros têm corrido para o WhatsApp, para distrações, fica ali distraindo a mente, porque não quer encarar o seu pecado, não quer confessar e tentar tratar. Qual é a tua árvore? Qual é a árvore que você se esconde quando peca? Muitos fingem ser alguma coisa que não é, eles se escondem atrás de uma máscara. Mas a Bíblia diz, o salmista Davi: enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos se secaram. Ele sentiu na pele, enquanto ele encobriu lá no térreo contra Betsá, contra Urias. Mas a Bíblia diz, o mesmo Davi diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, ele confessou seu pecado e ele foi alvo da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Não fuja quando pecar, não se esconda quando pecar, se dobre, peça perdão ao Senhor. Ele tem perdão para a sua vida, ele tem perdão, ele tem restauração para a sua vida, porque ele é Deus. E aí, quando o homem peca, o que acontece? O homem é expulso do jardim, e Deus, ele vai amaldiçoar a terra por causa do homem. E Deus vai dizer: maldita é a terra por causa do homem. E Deus amaldiçoou o quê? A sua criação. Que no último versículo, versículo 31 de Gênesis 1, Deus disse que tudo que ele fez era bom. Mas agora ele amaldiçoa a sua criação. Toda a terra foi amaldiçoada, não por Satanás, foi amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoou a terra. Por isso, irmão, essa terra que nós vemos, ainda com as belezas que tem, com as paisagens que tem, com os alimentos que tem, as frutas, é uma terra do pecado, amaldiçoada por Deus. O homem é expulso da presença de Deus. O homem agora paga pelo mundo que Deus criou, sem a presença de Deus, sem se relacionar com Deus. Agora observe: se Adão, ao invés de correr para trás das árvores, ele corre aos pés de Jesus e se arrepende, talvez ele não fosse expulso do jardim. Mas porque ele corre para se esconder, em nenhum momento se arrepende, porque o homem diz: foi a mulher. A mulher diz: foi a serpente. Ninguém toma a responsabilidade para dizer: eu pequei contra ti. Ele é expulso da presença e vaga no mundo sem a presença de Deus. Quantos pecaram na igreja, cometeram algum pecado de proporções pequenas ou de proporções grandes na sociedade,
diante da igreja e se arrepender, e continuar caminhando, e continuar ali, pedindo graça a Deus, escolheram sair, escolheram se afastar. Muitos morreram e não voltaram mais, outros ainda estão aí, sem a presença de Deus, sem desfrutar do que eles desfrutavam na presença do Criador. Então, que nós venhamos se achegar a Deus todas as vezes que nós errarmos. O homem vai pecar, o homem vai ser expulso do jardim. E aí entra o versículo que nós lemos. Deus faz uma promessa: nascerá da mulher, um descendente de mulher, e ele esmagará a cabeça da serpente. Deus faz uma promessa a Adão e a Eva: eu vou solucionar o problema da humanidade. E qual é o problema da humanidade? É o pecado, que faz separação entre a humanidade e Deus. Deus estava dizendo em outras palavras para Adão e Eva: eu não desisto de vocês, eu não desisto da criação que eu fiz, eu não desisto de vocês. Vocês estão sendo expulsos daqui, porque eu não quero que vocês comam da árvore da vida e vivam eternamente separados de mim, porque eu criei vocês para ter comunhão comigo, para se relacionar comigo, para me conhecer, para se alegrar na minha presença. Então eu prometo a vocês que eu vou trazer alguém que vai morrer por vocês na cruz do Calvário e vai salvar todos aqueles que creem, serão salvos para a glória de Deus e desfrutarão eternamente na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de Gênesis 4, nós temos o homem, a humanidade fica cada vez pior. Capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vemos o primeiro homicídio na humanidade: Caim mata Abel. No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Observe que Deus olha na terra, ele vê Caim matando o irmão, ele vê a humanidade pensar, planejar, arquitetar e executar todo tipo de maldade. O homem está depravado, o homem só quer fazer o mal, o homem não quer Deus, o homem não quer buscar a Deus, o homem quer a maldade. Então nós vemos aqui a humanidade andar de mal a pior. O homem é mau, desde a sua meninice. Todos que nascem de Adão e Eva nascem com a natureza inclinada a fazer o que é mal, inclinada a fazer o que é errado, inclinada a se distanciar cada vez mais de Deus. Mas a promessa de um Redentor continua viva, continua de pé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí o que acontece? O homem se torna cada vez mal. Romanos 3, nós vemos aqui em Romanos 3 Paulo falar da maldade do ser humano. Romanos 3, versículo de número 10 diz assim:
não há quem busque a Deus, pois todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo está dizendo, não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, porque todos se desviaram. Ele não diz quase todos, ele não diz alguns, ele diz todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há ninguém. Mas tem aquele ímpio que dá cesta básica aos pobres, mas até aquela bondade dele é pecaminosa, porque ele faz por interesses. Ele faz por interesses e não para a glória de Deus. Ninguém faz o bem. Nós só somos capazes de fazer o bem se for o Espírito que atue na nossa vida. E aí ele vai dizer o que tem na humanidade. Versículo 13.